7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Jota Podcast, um canal em que cada conversa é uma oportunidade para aprender, crescer e inspirar. Eu sou o José Augusto, vosso anfitrião, e para hoje, no primeiro episódio, temos nosso convidado. Acredito que, melhor do que falar, ele vai se apresentar. Boa noite a todos, eu sou o Manuel Batalha, tenho muito gosto em estar aqui no podcast J Podcast. Tenho a honra e o prazer de ser o primeiro convidado, para mim é bastante honroso e tenho muito gosto. Eu sou o Manuel Batalha, ou seja, Manuel Miguel Lucamba Batalha, natural de Ubito, penúltimo filho da dona Faustina Cambundo e do senhor Antônio Frederico Batalha, casado, pai de 3 filhos, residente natural do Ubito, sou agente desportivo comunitário, sou empreendedor, sou gestor de uma empresa e outros elementos, se calhar ao longo da conversa, com certeza teremos muito gosto de aqui aflorar. E eu tenho muito gosto em estar aqui com o companheiro Toy. Correto. Sim, senhor. E na verdade acreditamos que ao longo da entrevista é muita coisa em uma só pessoa. E vamos lá, como é bem sabido, nós falamos que poderíamos falar de um assunto ou um tema, né, e que é como transformar a oportunidade em desafios, ou como transformar desafios em oportunidades, assim é bem melhor. Na verdade, para hoje temos a honra de ter aqui Manuel Miguel Batalha, mas na verdade eu gostaria de saber como que gostaria de ser tratado neste primeiro episódio do Jota Podcast mesmo. Manuel Miguel Batalha, Mr. Cambuda. Eu tenho muito gosto em ser tratado por Batalha. Acho que o sobrenome Batalha identifica-me muito mais. Portanto, tenho muito gosto que me tratem por Batalha. E fica melhor quando sou tratado por Manuel Batalha. Manuel por ser o meu primeiro, o Batalha por ser o meu sobrenome e o último de registro. Sim, senhora. Antes de começar a nossa entrevista, gostaríamos de pedir a si que acompanhe a nossa entrevista, que siga o nosso canal, @JPodcast. Esse é o nosso canal, fique ligado. Bem, vamos começar com algumas perguntas para o nosso convidado Manuel Miguel Batalha, como assim é tratado. Bem, gostaria de saber do Manuel Batalha, como descreverias as suas trajetórias em poucas palavras? Bom, a minha trajetória enquanto pessoa, eu penso que resume-se em duas icônicas frases que são resiliência e persistência. Eu penso que essas são as duas características que representam a minha trajetória terráquea, né? Resiliência porque ao longo das nossas vidas nós enfrentamos muitas, mas muitas coisas. E, como tenho dito, as dificuldades existem e elas, modéstia à parte, têm um lado positivo. E elas surgem para tornar-nos mais pessoas, mais maduros, mais prontos para receber as oportunidades. Portanto, é necessário que a pessoa seja resiliente para não desviar daquilo que é o seu foco. Portanto,
quando eu digo que a minha trajetória resume-se em dois eixos fundamentais, que são a resiliência e a persistência, é nesta perspectiva. Persistência. Porque, na verdade, nós, para sermos resilientes, temos que ser, necessariamente, passamos pela persistência. Porque nós, ao longo das nossas vidas, vamos tentando muitas e muitas coisas. E nem tudo bate certo. Portanto, é preciso persistir para não defraudar, não descurar daquilo que são os objetivos pessoais. Penso que, assim, de forma muito resumida, Manuel Batalha e a sua trajetória de vida resume-se em dois aspectos: persistência e resiliência. Agradecemos pela resposta. Agente desportivo, líder comunitário, gestor de profissão, CEO do Cantinho dos Sabores, CEO da Lucamba, muita coisa. Grupo Lucamba, certo. Gostaria, dentro dessas descrições todas, eu gostaria de saber o que mais o define enquanto profissional. Olha, na verdade, eu sou apaixonado pela vida. É importante que eu diga isso. Eu sou apaixonado pela vida e, mais do que ser apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu tenho muito gosto em poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento das comunidades, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do país. Então, desde muito cedo eu coloquei em minha mente de que eu não posso morrer sem fazer nada e eu devo deixar o mundo melhor do que encontrei. Portanto, esse tem sido o esteio fundamental de todas as minhas andanças, todas as minhas tentativas, todas as minhas lutas. Portanto, todos esses títulos que tu mencionas aí é consequência da planificação, do querer, do desejo, da vontade e da necessidade de deixar o mundo um bocadinho melhor do que encontrei. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que ao longo de toda a nossa vida nós vamos experimentando muitas coisas e em busca sempre de alguma coisa que vá, de facto, trazer alguma satisfação daquilo que são as nossas necessidades. Portanto, daí eu durante muito tempo, eu trabalhei, ou seja, me dediquei muito em me formar para aprender alguma coisa sobre liderança, sobre gestão, porque eu desde muito cedo entendi que eu tinha essa questão, esse bichinho liderança comigo. Eu diria que é de nascença e foi desenvolvendo. Então, com o exercício profissional que eu fui ganhando, que eu fui tendo durante a vida, percebia que precisava de facto, melhorar, desenvolver um bocadinho mais aquilo que são as técnicas de liderança para melhor servir a sociedade. Portanto, hoje eu penso que não estou a 100%, mas ainda assim penso que estamos melhores porque conseguimos encarar os desafios que o empreendedorismo nos coloca, porque o empreendedorismo não é uma coisinha para moleques, como dizia o Toy dos Santos, é um desafio muito grande. E pronto, nós vamos criando uma ou outra coisa. E trouxemos conosco aquele elemento que chamamos da insaciabilidade. Nós criamos um projeto, desenvolvemos ele, depois de funcionar, depois de percebermos que esse projeto está a funcionar, nós já temos uma necessidade muito grande em pensar em um outro projeto para dar oportunidade a mais jovens, para dar oportunidade a mais pessoas a melhorarem, a saírem daquela zona de conforto de formas a alcançarem também os seus objetivos. Portanto, esses elementos todos que mencionam aí como diria adjetivos para mim, são consequência dessa persistência, dessa resiliência, dessa insistência, dessa busca, dessa pesquisa e sobretudo
da necessidade que temos em poder dar a mão e ajudar o próximo. Resposta sábia do nosso convidado. Yeah. Na verdade, vamos aqui a parte de algumas descrições que nos foi posta pelo Manuel Miguel Batalha. Como é que o desporto entra na vida do nosso convidado? Ok, bem, eu penso que agora começamos a entrar numa fase um bocadinho mais definida, mais dirigida, porque falamos de muitos aspectos e agora começamos a falar de one by one, como dizem aqueles que falam inglês. Portanto, desporto, eu penso que é uma paixão que nasceu conosco e tivemos a sorte de nascer num bairro. Eu nasci no bairro Popular e na época em que eu fui criança e adolescente, não é, nós tínhamos o prazer de ver a jogar elementos como Enda. Quem vive no Popular ou quem viveu sabe quem era o Enda, o Cota Riquito, não é? O próprio tio João, que também é quase da minha infância. Portanto, vimos-los a jogar e começamos a ganhar muito gosto no desporto comunitário. Também já tivemos sonhos de que se calhar um dia podemos dar sorte. Depois nos mudamos aqui para cima, no Alto Esperança, né, quando o velho decidiu mudar-se para o Alto Esperança. Então fomos conhecendo mais pessoas e naquela altura, quando fomos para o Alto Esperança, nós já ouvíamos nomes de algumas pessoas que jogavam muito bem na altura e era possível lhes ver a jogar, como é o caso do Tiro, que depois lhe pseudonimaram como Mantorras. Vimos o Cota Jeremias, vimos o Cota Jimbi, o pai do rapaz perigoso, vimos o Cota Barrigana, vimos o Cota Canitolo a defender. Então, esses nomes todos, modéstia à parte, contribuíram e de que maneira para que se desenvolvesse essa paixão pelo desporto. Portanto, depois houve mais uma era dos bonecos, dos falecidos Capita, no Alto Esperança, uma era dos manés, uma era dos Dinho, então, portanto, dos Cidras, que jogavam na altura pelos craques, e nós acompanhávamos na altura, nós saíamos por acaso do Alto Esperança até o bairro da Luz, no campo da 10, né, para ver os craques a jogar. Portanto, enfim, essas figuras todas que eu menciono aqui, modesta parte, contribuíram para que se desenvolvesse essa paixão pelo desporto. Hoje, eu digo que sim, o desporto está tão intrínseco em nossas vidas que hoje seríamos capazes de desfazer-se de muitas agendas para atender o futebol, o desporto comunitário. Portanto, é algo, diria, difícil de explicar, mas que é uma paixão que não tem igual. É algo, eu sinto que nasci para o desporto comunitário, sobretudo. Andamos no Eletro, já treinei no Eletro, na altura com o meu amigo Chimbaca, que na altura era um grande jogador, não é? Nós vimos o Sting a jogar, vimos o Mayalá a jogar, então pronto, também acreditávamos que se calhar era possível. Eu vi o Jojo aí da Regança, um excelente lateral, eu vi o Fissas, vi o Teodoro, vi o Mraua na altura. São elementos que naquela época, quando mais novos, já despontavam para grandes jogadores. E dentre esses vimos o Teodoro atingir o girabola, vimos o Mingo Sting atingir o girabola, eu vi o Chico Bala jogar, na altura também era uma grande referência. Portanto, esses nomes todos contribuíram modesta parte para que essa paixão pelo desporto comunitário se desenvolvesse ainda mais. Muito obrigado pelas respostas. Acreditamos que nossos telespectadores estão aqui a gostar das respostas da conversa que estamos até com o nosso convidado. Já no desporto, acredito que é engraçado porque
eu e o meu convidado, Manu Miguel Batalha, somos adversários em muita coisa, mas é bem um desporto, né? Aqui o velho contra a batalha, né? O metro. Olha, eu na verdade sou adepto ferrenho e frenético do Petro Atlético de Luanda. E eu passo aqui a dizer como me tornei adepto do Petro. Na altura nós víamos os jogos de futebol profissional no campo do buraco e íamos a pé e voltávamos a pé. Então a minha irmã mais velha, a Mana Massanga, na altura nos mandava vender almoçados, paracucas, pastilhas no campo do buraco. Então uma vez fomos lá vender e pronto, por sermos de Lubito, fazíamos passar de adeptos da académica. E eu me lembro, eu era miúdo, houve uma situação em que houve tiroteios, mas era num jogo entre Petro de Luanda e a Académica de Lubito. Então eu vi aquela equipa do Petro a jogar, eu disse, está aqui a minha equipa. E de lá para cá, só desenvolveu, só cresceu, só evoluiu essa paixão pela equipa do Catetão, pelo tricolor, pelo bipenta, o único bipenta do país. Atenção, na verdade, nesse momento, o Petro de Luanda é o único clube em Angola, é o único clube. O resto são equipas que se reúnem para jogar, porque clube mesmo é aquele que está a estagiar nessa altura na Europa, na Espanha. Né? Os jogadores respiram de saúde e temos muita fé que esta época vamos alcançar aquilo que muito desejamos, porque gira a bola nós queremos deixar mesmo para o 1º de agosto. Queremos deixar para o 1º de agosto e a nossa ambição é maior. Queremos agora a Liga dos Clubes Campeões Africanos e estamos a trabalhar. O Petro é uma equipa muito, super bem dirigida por um presidente que é um gentleman, é um excelentíssimo professor de liderança desportiva, de gestão desportiva e como ele não tem em Angola. Portanto, o Dr. Tomás Faria tem o meu respeito, a minha admiração e eu quero dizer aqui publicamente, assim como sou eternamente fã do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa em memória, sou também muito, mas muito fã do presidente Tomás Faria. Ele que revolucionou o nosso futebol e trouxe, de facto, aquilo que o futebol angolano precisava, a qualidade, o modernismo e, acima de tudo, né, dinheiro para o girabola. Certo, obrigado. Fugindo um pouco do desporto, também ainda você trata também o corda, né? Metas, versos, líder comunitário. Como que entrou essa paixão ou esse desejo, né, de ser um líder comunitário? Bom, na verdade o que acontece? E permita-me aqui, me sentiria mal se não mencionasse isso, antes mesmo de responder a tua pergunta relativamente aos serviços comunitários, à liderança comunitária. Eu quero dizer que eu sou muito apaixonado pelo desporto e especialmente o futebol. Eu sou tricolor, sou do Petro, sou portista em Portugal, no campeonato português, porque eu cresci a ver na altura aí na rua da FAPA os duelos entre o Sporting e o Benfica, e eu via aqui grandes cotas na altura a discutirem por conta desses jogos, e eu uma vez vi o Porto a jogar com o Benfica e o Porto a ser muito injustiçado. Então eu disse, eu vou ser adepto dessa equipa de azul. Então nasceu essa paixão pelo Porto. Sou do Porto em Portugal, sou muito apaixonado e estou agora a me preparar para visitar Portugal porque quero fazer uma visita ao nosso mítico Estádio do Dragão e acredito muito que no próximo ano eu vou realizar este desejo. Portanto, na Espanha sou de Barcelona porque é lá onde, não é? É no Barcelona onde surgiu aquele que o futebol devia ter o nome dele. Portanto, aquele que nos levou a ser mais apaixonados pelo futebol.
Falo-vos propriamente de Andreas Iniesta, Lionel Messi, né? É a grande estrela de futebol, ou seja, o futebol em pessoa, o Deus do futebol. Portanto, sou do Barcelona, sou do Petro, sou do Porto, e na Inglaterra, campeonato mais corrido, eu sou do Chelsea, e na Itália sou do Inter de Milão. Voltando para a questão que me coloca sobre como me tornei líder comunitário. Prontos. Eu não diria que sou líder comunitário ainda, mas eu costumo dizer que a característica, ou seja, sim, a característica da pessoa determina aquilo que vai se tornando. Portanto, eu tenho muito gosto em poder dar a mão, em poder ajudar, em poder participar do desenvolvimento das pessoas nas comunidades. Portanto, tenho muito gosto em ter iniciativas de formas a melhorar e a desenvolver as comunidades. Portanto, é assim que fomos dando a vida para a nossa comunidade, fomos dando a vida para as necessidades da nossa zona. Lembro-me que quando nós crescemos aí na zona do Alto Esperança, havia muitas necessidades, muita dificuldade. Quando não houvesse luz, eu mesmo criança, eu já fui secretário para a recolha daquelas cobranças de casa a casa, para então comprarmos novos disjuntores, para se comprar novos cabos quando houvesse algum dano no armário elétrico. Portanto, mesmo mais novo, eu já desempenhava o papel da tesouraria, cobrando casa após casa, depois solicitar a ENDE, na altura era a ENE, não é? Para fazer a reposição do fornecimento de energia na nossa zona. Então, quando houvesse alguma situação com água, eu estava sempre lá. Então, pronto, aos poucos fomos nos entregando à comunidade e simplesmente a comunidade reagiu, nos colocando sempre na frente de qualquer situação do bairro. Então, hoje nos tornamos ganhamos esse pseudônimo de líderes comunitário, é mais nessa perspectiva, na perspectiva de doação, de se doar, de lutar para a melhoria das comunidades, e temos muito gosto em fazer isso e acreditamos que ainda vamos fazer muito e mais. Muito obrigado. Ao nosso convidado, Mônica Batalha, gostaria de saber como foi a sua infância ou juventude? Foi muito dura? Foi rígida? Foi leve? Foi de muito... Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que nasceu num lar de pessoas tementes a Deus, cristão. Então, muito cedo nós aprendemos sobre os preceitos da igreja, muito cedo nós aprendemos sobre os mandamentos da lei de Deus, antes do batismo. Para quem não sabe, a minha igreja batiza, não é? Quando estamos na fase da adolescência. Qual é a religião? Eu sou tocuista, nasci, cresci e acredito que vou morrer com esta estrela na testa chamada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, vulgo os tocuistas. Portanto, eu sou tocuista e nós crescemos com esses... A nossa educação foi dada, a base principal da nossa educação era essa: os mandamentos da lei de Deus, conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer o que é pecado e o que não é pecado, e o que temos que praticar para estarmos próximos de Deus, e o que devemos evitar para Satanás não se apoderar de nós. Portanto, eu diria que a nossa infância foi extremamente boa, porque eu, mas muito criança, já declamava poesia na igreja. E, com dado, eu era a pessoa mais, ou seja, o poeta mais novo da minha igreja na altura. Nem mesmo sabia ler, nem mesmo sabia escrever, mas eu decorava as poesias. E na altura fui muito conhecido pela nossa igreja, porque pronto, era curioso ver alguém da minha idade e com a minha altura, porque sempre fui baixinho, subir no palco, enfrentar aquela gente toda na igreja sem medo e a declamar poesia. Era muito lindo, e eu
cresci nesse ambiente de igreja, escola. Portanto, eu não diria que a minha infância foi dura. Agora, as dificuldades que a própria vida nos oferece, não é? Falta de alguma coisa ou de outra. Pronto, isso não posso dizer que não vivemos grandes dificuldades, vivemos, mas ainda assim eu penso que foi necessário viver essa parte dura da vida, porque nos tornou na pessoa que somos hoje. Portanto, eu não tenho muito a reclamar. Hoje, acredito que se me fizessem essa questão, se me colocassem essa questão, a coisa de 2, 3 anos, ou seja, 7, 10, 12 anos atrás, talvez diria que sim, que foi dura, mas hoje o meu accent é outro, a minha forma de abordar as coisas é completamente diferente. E eu acho que sim, eu acho que não foi dura, foi necessária para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Graças a Deus, eu tive os meus pais sempre do meu lado, mas infelizmente eu perdi a minha mãe muito cedo. E a minha mãe, prontos, quando perdi a minha mãe dizia, me lembro-me bem a última vez que a minha mãe saiu de casa com vida, né? Dizia, meu Deus, eu vou deixar os meus dois meninos, na altura eu e o Belo. Éramos de facto miúdos, mas o Belo já não via quase nada, mas eu já tinha uma noção da vida e eu sabia que a minha mãe estava muito doente, estava aí para o hospital e não sabia se voltava. E infelizmente foi a última vez que a minha mãe vi-lhe a falar, vi-lhe a olhar, vi-lhe a me apertar a mão e infelizmente não voltou com vida. E eu tenho a plena certeza, aonde quer que esteja a sua alma, ela está sempre olhando para mim. E tudo que eu faço nessa vida é sempre pensando como ela, na verdade, se sentiria hoje a me ver, a me olhar, a fazer as coisas. Então, aonde quer que ela esteja, a sua alma, que encontre repouso e que, na verdade, continue assoprando a minha nuca para me dirigir no melhor caminho possível. Bem, na verdade, agora vamos aquecer um pouco o nosso programa, nossa entrevista com o nosso convidado, Mano Miguel Batalha, entrando naquilo que todo mundo espera. Como transformar desafios em uma oportunidade? Bom, como transformar desafios em oportunidade? Muito bem. Eu quero dizer, o facto de nós estarmos vivos, Deus nos propõe um desafio. Certo. Porque Deus nos dá a vida e Deus nos dá a oportunidade de olharmos para a vida, definirmos quem somos, quem queremos ser e como queremos ser. Essas questões certamente respondem à questão porque os desafios que a vida dá, quais são? Os desafios surgem em detrimento daquilo que nós definimos para nós. O que nós somos agora? Eu sou um filho de um pai que está agora com 87 anos, Okay. que já não tem condições de continuar a me sustentar. Eu sou um filho de uma senhora que já não existe. Eu sou filho de um casal que não tem patrimônios vistosos para sustentar os meus vícios, os meus caprichos. Portanto, aqui, então eu defini quem eu sou. Resumindo, eu sou um pobre. Voltando para isso, essa resposta leva-me a pensar, afinal de contas, quero continuar sendo esse miserável, esse pobre, ou quero sair dessa estaca de pobre para alguém autossustentável? Então, eu vou definir quem de facto eu quero ser. E, consequentemente, ao definirmos quem realmente queremos ser,
nos abrimos aos desafios. Porque o querer é poder quando se luta, se busca, se desenvolve aquilo que queremos ser. Portanto, é por aí. Se eu quero ser uma pessoa autossustentado, eu preciso abraçar os desafios que a vida me propõe. Quais são os desafios que a vida me propõe? Eu poderia recorrer aos ensinamentos bíblicos. E a Bíblia nos ensina. Deus, com a sua soberana sabedoria, dizia o seguinte: do suor do teu rosto comerás o pão. Deus aqui estava a deixar uma mensagem muito clara. Tudo que nós queremos alcançar materialmente tem de ser resultante ou tem de ser consequência do suor, do trabalhar, do dedicar-se de mim. Portanto, os desafios vão surgindo. Agora, nós transformamos os desafios em oportunidade quando nós aprendemos com os desafios. O que muitas vezes nós fizemos confusão é achar que todos os desafios devem ser vencidos por nós. E eu discordo completamente desta frase, porque existem desafios que devem ser perdidos por nós para tirarmos algum aprendizado dele. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência muito avançada de aprender mais com as derrotas do que propriamente com as vitórias. As vitórias trazem conforto, as vitórias trazem vaidade e as vitórias muitas vezes trazem consigo prepotência. Agora, as derrotas trazem consigo humildade. As derrotas trazem consigo ensinamento. Então, quando nós temos capacidade de olhar para os nossos fracassos e aprender com eles de formas a persistirmos nos nossos objetivos para alcançarmos aqueles que são os nossos objetivos, então nós estamos a transformar os desafios em oportunidade. Sempre que nos depararmos com um desafio e sabermos lidar com os mesmos desafios, então estamos em condições de poder dizer que sim, nós estamos a transformar, de facto, estamos a transformar os desafios em oportunidade. Eu gostaria de saber aqui, qual foi o maior desafio que o Mamãe Grupo Batalha já enfrentou? Essa pergunta, de facto, é interessante. Quais os maiores desafios que eu já enfrentei nesta vida? Bom, eu definir um único desafio seria pouco. O maior desafio, o meu primeiro grande desafio foi ter que ser pai sem ter noção de como ganhar dinheiro. Penso, e eu desde sempre fui apaixonado pelos meus filhos. E pronto, eu tive a minha primeira filha, Balbina Helena Bessalo Batalha, numa altura em que eu não trabalhava. Então, a Leni. E eu sou muito apaixonado pela minha filha, pelos meus filhos, digo. Então, eu todos os dias ia para a cama e pensava como fazer para, de facto, começar a se apresentar como pai perante as minhas filhas. Esse foi o primeiro grande desafio. O outro grande desafio que eu já tive nessa vida foi superar a ausência da minha mãe. Por que eu digo que foi um grande... Por que eu digo que foi um grande desafio? Na verdade, independentemente de eu ter sempre a minha mãe e o meu pai, eu diria que eu fui mesmo, de verdade, fui mais educado pela minha mãe do que propriamente pelo meu pai. Parece brincadeira, mas eu não tenho lembranças assim do meu pai
sair comigo para irmos dar uma volta. Não, 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 não. Eu tenho. Da minha infância lembro mais do meu pai a me bater do que propriamente a me levar para passeios e tudo mais. Então, a minha mãe foi sempre aquela que teve sempre, ou seja, procurou sempre me proporcionar aquilo que hoje chamamos de tempo de qualidade, momento de qualidade. Então, então é a minha mãe que me acompanhava na escola, é a minha mãe que, mesmo sendo uma camponesa, mesmo não tendo noção do que é ciência, mas ainda assim era ela que procurava saber se eu estou aí bem com as minhas professoras, quer seja da iniciação até mesmo a oitava classe. Portanto, era ela que acompanhava tudo, era ela que sabia tudo. E na minha escola só conheciam a minha mãe. E a única vez que conheceram meu pai foi quando meu pai foi me tirar da escola, na altura na Comandante Izage, aí no Popular, a pé, de lá até em cima, com porrada. Pancada. Pancada mesmo. Por quê? Porque na altura eu tinha reprovado. Foi na oitava, na quinta classe. Eu reprovei, mas não reprovei porque não se grava. Reprovei por falta. Por quê? Porque uma vez estávamos na turma e pronto, estávamos a brincar de lutar. Só que eu tinha um canivetezinho. Então estava a brincar assim. Então, ao brincar, tipo, estou a cortar. Acabei cortando. Eu estaria reprovado. Mas conhecendo as características do meu pai, eu também dizia que aqui vi com meu pai, não dá porque o surra que vão me dar também, eu vou parar mesmo. Então eu preferia saía de manhã para ir à escola, ficava fora da turma, apontava a matéria enquanto o professor ditava, mas apanhava falta. Até a dada altura, chegou a fase das provas finais, eu reprovei por falta. Mas agora, como aproveitei, como meu pai já não fazia acompanhamento na escola e não tinha coragem, simplesmente menti que eu tinha aprovado. Até que um dia o Braulio, meu amigo, meu vizinho, decidiu, pronto, falar em casa que eu, na verdade, estou a fazer quinta e não. Guerreiro hoje aí, guerreiro. Exatamente. Epa, quando ouviram, será eu? Sim, está estudando na quinta. Sim, reprovou, ok, está bem. Estávamos na turma, porque eu, quando estava a fazer a quinta, o Braulio estava a fazer a quarta. Então era suposto que eu aprovando para a sexta, o Braulio fizesse a quinta. Só que o Braulio depois explica que não, eu agora sou colega dele, estudamos juntos, lá apanhei. Ele reprovou. Aí, sim, tá bem. Um belo dia, nós na turma, não sei o que me deu. Quando olhei para a porta, reconheci o sapato do meu pai. Disse, hoje parece que vão me matar. Mas entrou, perguntou, falou com a professora. Professora, eu sou pai do aluno fulano de tal. Ok. Me só saber se essa turma é da sexta ou é da quinta. Pronto. Desculpa aí. Pronto, então a professora disse, não, aqui é da quinta classe. Tem os que reprovaram e os que aprovaram. Aí é, sim. Oh, ainda chama só aquele aluno. Me chamaram e eu lá da professora, mas eu me pergunto, mas está a estudar quê? E aí eu fiquei, Jesus. Eu? Eu me lembro que eu perguntei, eu? Está a estudar quê? Eu disse, pronto. Comecei a falar isso, papai também gosta muito de bater. Eu disse, pô, papai também gosta de bater. A professora falou, não, alunos, espera aí. Fala a verdade, você estuda quê? Papai não já sabe, papai só quer bater a pessoa. Não, eu quero saber se você está estudando quê? Me fala. Tá bem, então, pronto, o velho só falou na professora, por favor, eu quero que me lhe dispensas hoje.
Comecei a falar, não, eu não quero, eu quero assistir a aula. Tá fugindo. Já quero assistir a aula. Ele também, não, hoje eu não vai assistir a aula. A professora falou, não, sai. Olha, só sei que me pegaram na mão aqui no pulso. Começamos a descer a escada, cada degrau que a mata desce, uma chapada. Pá! Olha, me bateram até chegar em casa. Nunca vou esquecer daquela porrada. E aí, então, pronto. Defini para mim mesmo que eu nunca mais podia reprovar. Graças a Deus. Terminamos o ensino de base, fomos fazer ensino médio e hoje estamos, depois de muito tempo parado, estamos aí a fazer o curso de Economia pelo Instituto Jean Piaget. Mas pronto, é mais ou menos isso. Essa foi a minha infância e foi a minha vivência nos tempos de mais novo. Certo. Bem, é uma história imensa, mas pronto. Hoje, olhando numa perspectiva mais ampla, mudarias alguma coisa? No meu passado? No passado, correto, certo. Eu acho que as cicatrizes do passado é que têm me motivado muito a ser quem eu sou. E se calhar a pergunta é: tens prazer na pessoa que te tornaste ou na pessoa que te tens tornado? E eu diria que, assim, embora eu sinto muito a ausência de uma figura materna para poder dizer, não, meu filho, sim senhora, mas eu ganhei mãe, né? Que são as minhas irmãs mais velhas e a minha mulher, claro. Que estão aí para poder dizer que, não, tá bom. E quando alguma coisa não está bom, também me dizem, né? Tenha a coragem de poder me dizer que isso está mal, isso não está bom. Portanto, é mais ou menos sobre isso. Eu tenho dito que eu não mudaria nada. Não mudaria nada, sobretudo as coisas negativas que eu vivi. A única coisa que eu gostaria de mudar é o facto de perder a minha mãe. Eu, se tivesse o poder, traria ela de volta para poder olhar para mim e poder definir se realmente eu consigo ou consegui atingir aquele grau de excelência que ela sempre projetou para mim. A minha mãe sempre me cogitou, me sugeriu que eu estudasse advocacia para defender os pobres, para defender aqueles que não têm poder financeiro. E pronto, hoje estou cada vez mais distante do curso de Direito. Eu estou a fazer agora Economia e uma vez já partilhei consigo que eu, não importa, se eu conseguir concluir o meu curso de Economia e Gestão, o próximo curso será de Direito. E eu vou me tornar jurista ou advogado, não é para fazer a minha vida, é mesmo para defender todos aqueles que vão para a cadeia injustamente. E como eu não me tornei ainda advogado, por isso é que eu todos os dias da minha vida procuro ser quem eu sou, aquele que as pessoas dizem que eu sou, uma pessoa solidária, uma pessoa disponível para as outras pessoas e poder dar a minha mão sempre que possível nas pessoas. Portanto, não mudaria, com exceção, traria a minha mãe para estar viva hoje. De resto, não mudaria absolutamente nada. Certo. Quase a mesma pergunta, né? Aqui, ampliando um pouco. O que o teu eu de 18 anos diria ao teu eu de hoje? Bom, o que o meu eu dos 18 anos diria ao meu eu de hoje é muito simples. Não se desvie da palavra de Deus. Porque aos meus 18 anos eu servia muito a Deus. Hoje eu sinto que sirvo pouco. Sim. Muito obrigado. Porque nossos telespectadores estão a acompanhar e está sendo uma boa conversa com o nosso convidado, Manuel Miguel Batalha. E assim que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, seguir o nosso canal, deixar um like, a página é mesmo, @jpodcast. E vamos continuar.
Bem, o Manuel Miguel Batalha acredita que os desafios fortalecem a pessoa e por quê? Sim, os desafios fortalecem as pessoas, porque os desafios, aí voltaria naquela situação anterior. Os desafios carretam consigo vitórias e derrotas. E as derrotas tornam a pessoa madura. Porque quando se perde, se fica triste, se fica abatido. Mas, no final de tudo, não é? No final de tudo, é, a derrota traz consigo uma necessidade muito grande de revolta, uma necessidade muito grande de melhorar aquilo que não fizemos bem. Portanto, isso vai nos tornando, ou seja, as derrotas, os desafios trazem consigo experiência. E as experiências produzem maturidade. Portanto, os desafios, sim, tornam a pessoa melhor. Obrigado, obrigado. Bem, o que significa vencer na vida para o Manuel Miguel Batalha? Vencer na vida. Quer dizer, é o game? Não, graças a Deus, a minha visão e a minha perspectiva de vencer na vida é poder ter a família saudável, completa e termos patrimônio suficiente para sustentar os desejos, as vontades e as necessidades de cada elemento da sua família. É ver os seus filhos com saúde, é ver os filhos com liberdade, é ver os filhos, os familiares, os sobrinhos, os primos, a mãe, a esposa, bem e com vontade de poder fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Para mim, isso é vencer na vida. É poder ter a capacidade de se movimentar de um lado para o outro sempre que necessário, sem muito esforço. Portanto, o meu conceito de vencer na vida não se baseia, não se resume única e simplesmente no facto de termos bens materiais, mas sim no facto de termos saúde, disponibilidade, pessoas que amamos ao nosso redor e condições materiais para sustentar as necessidades, os desejos e as vontades daqueles que compõem a nossa família. Isso sim é vencer na vida. Muito obrigado. Bem, do Manuel Miguel Batalha, eu gostaria de saber. Bom, agradeceria que o Manuel Miguel Batalha, em uma mensagem ampla e resumida, qual é a mensagem que gostaria de deixar para todas as pessoas que nos acompanham e irão nos acompanhar no nosso canal do J Podcast? Bom, eu queria primeiro fazer um apelo da seguinte maneira. Nós, os africanos, e sobretudo os angolanos, precisamos dar mais valor às nossas iniciativas. Precisamos dar mais valor à nossa cultura. Precisamos dar mais valor aos nossos irmãos. Precisamos dar mais valor aos nossos princípios. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que o telespectador que nos acompanha siga esta página, ajude esta página a crescer, vamos partilhar o máximo possível para fazer com que, de facto, esta página seja vista por milhares e milhares de pessoas. Olhando para a questão que me coloca, eu quero dizer que, prontos, nós hoje olhamos para a vida num sentido muito material, mas existe um elemento chamado crença, persistência e resiliência. Então eu quero dedicar esses 3 elementos para você que nos acompanha e dizer que vencer na vida significa lutar e vencer as batalhas que a vida te proporciona.
Portanto, defina primeiro quem queres ser. Foque-se nos passos para se tornar aquilo que você quer ser e não perca o foco desses passos para se tornar naquilo que você quer ser. Lembre-se, aquilo que você é hoje determina quem você será amanhã. A sua vontade, a sua crença, a sua determinação e a sua força de vencer, de lutar, vai determinar realmente aquilo que quer ser. Então, creia, acredite mais em você. Olhe ao seu redor, veja oportunidade aonde as pessoas entendam que só tem dificuldade. Transforme as dificuldades num degrau para trepares para a escada do sucesso. Essa é a minha palavra para todos aqueles que nos acompanham. Nosso muito obrigado. A Manu Miguel Batalha, a toda a equipa do J Podcast, em especial ao José Bastos, ao Walter Capembe, a nossa muita gratidão, né, pela magnífica entrevista que nós tivemos aqui. E assim que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, @J Podcast. Até o próximo episódio. Estamos juntos. Saludos.